naquele colégio, e ele veio e acabou de morrer na porta da igreja. Caiu na porta da igreja e mataram ele. Tá vendo aquele carro azul ali? Era um Escort. Aquele é o mais perigoso daqui, mora naquela casa. E eu, tá certo. Olha, pastor, os ônibus passam na pista e não param mais na entrada aí, porque todos que param é assaltado. Eu disse, tá certo, tá bom. Quando eu fui dirigir o primeiro culto, sem som, sem microfone. E ali, meus irmãos, isso há 20 anos atrás. Eu tenho 40 anos, na época eu tinha uns 20 anos de idade. E ali na calçada estava ali, eles forravam ali a calçada da igreja com um saquinho de estopa, aí ficava sentado e jogando baralho. Era a gente dirigindo o culto e eles gritando, valete, dama, sei o que de buraco, de canasta, ganhei, bati. Eu disse, meu Jesus, tem misericórdia. Isso na calçada da igreja. São os perigosos. E ainda mais a catinga de cigarro, eles fumando. Aí eu fui pregar na cidade de Sítio Novo, Deus usou uma irmãzinha, pastor, vem aqui, aí me deu um envelopezinho. Quando eu cheguei em casa que abri, aí eu comprei tijolo, comprei cimento e fiz um muro. Aí eles disseram assim, pastor, parece que o senhor vai fazer um muro aí. Eu disse, porque aqui eu ouvi dizer que é um pouco perigoso, para vocês não ficar brincando aí do lado de fora, eu vou fazer um muro para vocês brincar mais seguro aqui. Aí os irmãos disseram, pastor, e o senhor vai fazer o muro e vai deixar eles brincar aqui? Eu disse, não, eu vou botar um cadeado, se eles quiserem pular, pule. Mas não vou dizer que vou fazer um muro para isso, né? E não é que os perigosos começaram a aceitar Jesus? E Deus começou a mover, e começou a vir numa cidade, e em menos de um ano aquela igreja, irmão, estava cheia. Aí eu disse, vamos colocar cerâmica aqui na igreja. Mas não tinha condições. Aí uma professora chamada Maria, ela foi comprar a cerâmica e quando chegou em casa ela olhou para a cerâmica e disse, como é que eu sou tão boba comprar uma cerâmica feia dessa? Não, jamais eu vou botar uma cerâmica feia dessa na minha casa. Aí mandou me chamar, pastor, eu comprei essa cerâmica para colocar na minha casa, mas é muito feia para casa. Eu disse, olha, essa cerâmica só dá certo para a igreja. Aí ela disse, se o senhor quiser levar, vamos dizer que ela tivesse comprado por 2.000, ela disse, eu vou vender pela metade, por 1.000, e o senhor me dá de 50, de 100, e a argamassa e o rejunto eu vou doar para a igreja. Aí eu disse, tá certo. Aí fui lá na igreja, fiz uma reunião com aqueles irmãozinhos que tinha, e eu disse, cada um irmão vai comprar uma caixa, e o restante é comigo. Aí os irmãos disseram, muito bem, pastor. Aí tinha um velho que ele era meio ignorante, disse, a minha caixa eu faço questão de trazer na cabeça. Eu disse, não, não precisa não, eu vou buscar no carro. Eu levo na cabeça. E não vou dar uma, eu vou dar duas. Isso era incrédulo esse velho, né? Irmão, ele era ex-combatente. Eu fui alugar uma casa, ele disse, olha pastor, eu tenho aqui muitas casas, mas eu nem alugo e nem vendo, é para virar casa de maribondo. Ou lugar difícil, mas quanto maior é a dificuldade, quando o evangelho chega, dá de primeira. Dá de primeira. Pense, irmão, aleluia, uma transformação. A prostituição naquele lugar, as drogas, muito intensa, mas Deus começou a mover. E eu, irmãos, comecei a orar e não tinha água encanada. E eu reuni aquela comunidade ali, fiz uma reunião com eles e disse, olha, vamos fazer 30 dias de oração, pedindo que Deus use, se for preciso, até o governador do estado. Mas eu quero uma torneira aqui nesse povoado, uma torneira que tenha água 24 horas para essa comunidade. E eu vou fazer 30 dias de jejum e oração. E Deus vai mover, se for preciso, até o governador. Já pensou? E tinha um sujeito por nome, acho que era não sei o que Bezerra, Fernando Bezerra, não sei o que Bezerra. Eu sei que esse Bezerra desceu lá de helicóptero. E era político forte. Zé Bezerra, né? Não é Bezerra, não sei. Eu só conheço os nomes da Bíblia, esses outros. Fernando Bezerra. Ele desceu lá de helicóptero, irmão.
esse Bezerra desceu lá de helicóptero. E eu, como pastor, botei o paletó, botei a gravata e fiz questão de ir lá conversar com ele. E a comunidade me respeitava, irmão. Me respeitava. Sabe por quê? Porque Jesus estava na minha vida. E eu cheguei lá, o helicóptero, e eu, paletó e gravata, e aquele homem olhou para mim e disse: boa tarde, boa tarde. Eu sou o pastor da Assembleia de Deus desse lugar. E eu quero lhe fazer um pedido. Pois não, seu pastor. Olha, o senhor está vendo essa comunidade aqui? Aqui não tem água encanada. E se o senhor for bem sucedido aí na campanha eleitoral, lembre-se desta comunidade. E eu peço em nome de Jesus, coloque uma torneira aqui. Ele disse: pastor, o seu pedido será lembrado. Foi embora o helicóptero. E não é que deu certo? Quando terminou a campanha política e o homem lá ganhou, mandou uma máquina e começou a furar lá da BR que vai para Caicó até o povoado. Aí disseram: o que é isso? Vai ser construído aqui um chafariz com 12 torneiras. Um chafariz com 12 torneiras. Aí eu reuni a igreja todinha e fiz um culto lá no pé do chafariz de agradecimento a Deus. Glória a Deus. Deus fez grandes maravilhas, irmãos. Onde o evangelho de Jesus Cristo chega a prosperidade. Aleluia, essa cidade está de parabéns porque tem uma igreja que prega, uma igreja que vive, uma igreja que busca a palavra de Deus. E onde tem crente, irmão, tem a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu fui o aniversário do pastor de Campina Grande, e Josafá foi comigo, e levei um diácono e 2 auxiliares de Porto do Mãe. E na volta eu entrei lá para mostrar esse chafariz, mostrar o lugar. Quando eu cheguei lá, aí fui na casa de uma irmã que era do ciclo de oração. Aí quando eu cheguei na sala, eu disse: irmã Eva, paz do Senhor. Aí ela levantou-se da oração com os olhos cheios de lágrimas e disse: eu não acredito, é a voz do meu pastor Rosivan. Meu filho, eu estava orando por você agora. E os irmãos ficaram maravilhados. Irmão, Deus fez grandes coisas naquele lugar. Glória a Deus. Eu quero dizer nesta noite, talvez você esteja dirigindo um conjunto, talvez você esteja com uma função na igreja e ache que é algo pequeno, difícil, mas se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou, Ele vai te ajudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você fizer para Deus está registrado e a bênção do Senhor vem com ele. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, está escrito: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O que é que tu estás fazendo para Deus? Se você quer grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Aleluia, glória a Deus. A leitura que eu quero ler nesta noite, irmãos, glória a Deus, Romanos capítulo 10 e o versículo de número 13 e 14, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O versículo 14 diz: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. A Bíblia, ela não foi escrita em ordem cronológica. Esse versículo de número 13, ele está aqui se referindo ao período da grande tribulação, quando o anticristo, o falso profeta e a besta fera estiver predominando aqui na terra. Haverá um período, irmãos, em que as pessoas serão privadas de comprar, vender, de fazer qualquer transação bancária, exceto aqueles que tiverem o carimbo da besta fera.
E nesse dia, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque há de acontecer que eles serão pressionados a receberem o carimbo da besta fera. E aí, meus irmãos, quem é que vai passar por esse momento? Aqueles que não ouviram a palavra de Deus e não praticaram. Aqueles que não quiseram dar ouvido à voz do Senhor. Tanto os crentes como os ímpios que desobedeceram a palavra de Deus. Porque tem pessoas que acham que basta somente dizer que é crente, basta somente dizer que é obreiro, basta somente dizer que é diácono, presbítero, pastor, dirigente de conjunto, canta no conjunto. Não, nós precisamos todos os dias nos avaliar e buscar mais a Deus. Eu já sou pastor, então eu já sou autossuficiente. Na área espiritual, no âmbito espiritual, não existe estabilidade espiritual. Eu tenho ensinado à igreja em Porto do Mangue que nenhum crente, nenhum pastor, nenhum obreiro pode atingir um estágio de dizer: eu tenho estabilidade espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra a potestade. O nosso adversário, o diabo, irmão. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro que ele anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem ele possa tragar. Mas, aleluia, nossa vitória está presta, irmão, porque em Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando as pessoas que não forem arrebatadas estiverem passando por esse momento, quem é que vai ser arrebatado? Vai ser arrebatado quem estiver vivo e estiver obedecendo a Deus, a palavra do Senhor. Todas as pessoas que estiverem vivas no dia do arrebatamento do Senhor e estiver andando segundo a palavra serão arrebatados. As pessoas que estão vivos, eles serão arrebatados. E os que morreram desde Adão e Eva até esse dia serão ressuscitados. A Bíblia diz, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16 e 17, que antes, irmãos, do arrebatamento haverá sinais: alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 51 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da imortalidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: onde está a força do pecado, da morte e do inferno. Então há uma necessidade de pregar o evangelho para que as pessoas tenham conhecimento da palavra, para que as pessoas, através do poder da palavra, eles venham ser libertos e possam estar esperando o Senhor Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja. E aqueles que desobedeceram, eles vão permanecer aguardando a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é daqueles que morreram com Cristo, ouviram a palavra, se converteram e morreram servindo a Deus. Então eles ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram sem obedecer a palavra, eles vão permanecer lá, no lugar onde eles estão. No capítulo 5 do Evangelho segundo João está escrito: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz de Deus. E os que fizeram mal, eles vão ressuscitar para a ressurreição da condenação. E os que fizeram bem, eles vão ressuscitar para a ressurreição da bênção, da vida. Então, quando diz assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é porque justamente nesse dia será impedido de glorificar, de falar, de servir ao Senhor. O anticristo, o falso profeta, a besta fera, vai querer que as pessoas o adorem.
que as pessoas recebam um carimbo, uma identificação. Hoje tudo que você vai comprar tem um código de barra. Isso já é uma preparação para o carimbo, a marca. Então, meus irmãos, aqueles que forem marcados, que forem carimbados, eles não têm mais salvação para eles. Eles já estão condenados. Eles vão ter um período de tempo de paz aqui, de fartura, de prosperidade. Mas posteriormente vai vir a angústia, a tristeza. E aqueles que resistirem, aqueles que conhecem a verdade, mas não foram arrebatados, ou aqueles que alguém pregou, que alguém falou, e ele não se converteu, mas ele lembra, ele sabe que se receber o carimbo, ele está condenado, então ele vai negar, ele não vai querer, ele vai fugir, e será perseguido, e haverá uma perseguição tão grande, chamada de grande tribulação, mas a igreja não estará na terra, porque a igreja estará na bolda do Cordeiro, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. E esses que forem degolados, eles vão negar, não vão querer, vão sair, vão resistir, e eles vão invocar o nome do Senhor. É interessante que quando eu estudei exerologia, tem uma disciplina chamada exerologia que estuda seitas e heresias. E existe uma igreja de um fundador na China, ela foi fundada em 1930 em uma ilha na China, chamada de Igreja Local. Foram 3 servos de Deus que eles começaram a estudar a Bíblia e acharam por bem criar esta igreja, né? Watchman Nee e Wesley, né? Watchman Nee, Wesley, eles se reuniram e aí formaram esta igreja, chamada de Igreja Local. A Igreja Local de Watchman Nee, né? Watchman Nee. E essa igreja, irmãos, ela se reúne como a igreja. Ela não tem pastor, ela tem só o responsável, o ancião, mas não tem pastor, ela se reúne como a igreja. E eles não pregam o arrebatamento, eles pregam o reino. A principal liturgia deles é orar, ler. Orar, ler. Eles leem um texto da Bíblia e ali pegam o violão e começam a cantar. Eles gostam muito de um salmo que fala sobre os dias, e eles cantam: dá-me a conhecer, Senhor, meus dias, qual a soma dos meus dias, para as minhas fragilidades eu reconhecer. E eles dizem que é como se fosse o som de uma cachoeira. E aí eles se reúnem, e no meio daquela liturgia deles, alguns se levantam e dizem: ó Senhor Jesus. Aí o outro diz: amém. Invoca o nome do Senhor, irmão. Aí o outro diz: ó Senhor Jesus. Aí o outro diz: amém. Ó Senhor Jesus. E para eles isso é o que a Bíblia está mandando. E só em você falar assim: ó Senhor Jesus, aí você já está salvo, porque você invocou o nome do Senhor. Se fosse assim era muito bom, né? Só você invocar o nome do Senhor. Mas justamente no dia da grande tribulação, aquele que invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Sabe por quê? Ele vai ser degolado, ele vai ser torturado, vai ser arrancado uma orelha, fura um olho dele, arranca um braço, arranca uma perna. Aí chega, pega a família e começa, irmãos, a judiar, começa a fazer aquela tortura e perguntar: você ainda quer esse Senhor? E muitos vão negar: não, eu não quero mais Jesus não, eu quero esse carimbo. Aí automaticamente a pessoa já se sente protegido pelo sistema mundial. Isso vai ser no mundo inteiro, vai ser um sistema mundial. Então, se você não quiser passar por esse momento, então você precisa purificar a si mesmo. A Bíblia diz que aquele que é santo seja mais santo ainda, aquele que é justo seja justo ainda. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isto não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa e todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se, pois, inimigo de Deus. O 101, versículo 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e os que andam num caminho reto, este me servirá. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não é brincadeira, irmão. Glória a Deus. Nós estamos vendo muita gente pregando chave de carro, chave de casa, dinheiro no banco, né? Mas estão se esquecendo que a trombeta está preparada para tocar. Aleluia. Xaramanabassurianda labai. E só vai escutar, irmãos, o som da trombeta. Aleluia, os escolhidos de Deus. Veja que no capítulo 24 de Mateus diz: assim como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. E eles não perceberam. Quando eu estou conversando com os irmãos a respeito da Bíblia, eu digo: veja aqui, irmão, esse versículo, leia de novo, veja aqui. Entrou na arca e eles não perceberam. Você sabia que tem muita gente da sua família que você está dizendo: ó, Jesus está voltando, você está pregando, e eles ficam até zombando, diz que é mentira, né? Tem gente até pensando, irmão, Jesus vai demorar. Quando eu comprei essa caminhonete, eu cheguei na cidade de Areias, uma irmã olhou para mim e disse: pastor, mas se Jesus demorar mais a voltar, o senhor vai ser muito abençoado. Eu sou novo já com o carro. Eu disse: irmão, eu não quero saber disso não, irmão. Eu quero saber de morar no céu. Esse carro pode ficar para a senhora e para quem quiser. O melhor, irmãos, é estar com o Senhor. Tem crente trocando, irmãos, o direito de ser chamado filho de Deus por posição, por cargos. Glória a Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e toda a sua glória. Aleluia. Se você chegar lá no túmulo onde está sepultado Ayrton Senna, um dos maiores pilotos que já existiu, mas lá está escrito assim: aqui está os restos mortais de Ayrton Senna. Se você chegar lá no túmulo, irmão, de Maomé, está escrito: está aqui os restos mortais. Se você chegar onde está lá o túmulo dos grandes imperadores, está dizendo: aqui está os restos mortais. Mas se você chegar lá em Jerusalém, quando você chegar lá na tumba, está escrito: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia, ele já ressuscitou, igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a terra, ela vai estar em um sistema, irmãos, um sistema mundial. Uma só língua, um só dinheiro, uma só religião. E as coisas vão aparentemente estar tudo maquiado. E muitos crentes vão estar nas igrejas. Muitos crentes vão procurar as igrejas. Crentes, irmãos, que fizeram até milagres. No capítulo de número 7 de Mateus, e o versículo 21 e 22, 23, você vai ver que está escrito: que muitos me dirão: Senhor, mas eu profetizei no teu nome, eu fiz muitos milagres, eu fiz muitas maravilhas, eu expulsei demônios. E ele vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmão, diante do Senhor ninguém consegue enganar ele.
Porque os seus olhos, segundo está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 5, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés é como latão reluzente, aleluia, e Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, ninguém consegue se esconder dEle, aleluia, os seus olhos estão, irmãos, aleluia, fumegando como a tocha acesa, aleluia, e um dos atributos dEle, Ele é onisciente, outro atributo, Ele é também, irmãos, onipotente, aleluia, e Ele é também onipresente. Esse é o nosso Deus. No capítulo 17, versículo 1 do livro do Gênesis, ele aparece a Abraão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Então a terra ela vai estar, irmãos, em um período, vai se cumprir aquele versículo do capítulo 8 de Amós, quando a igreja for arrebatada. Eu não sei, irmão, se a Bíblia ela vai ficar toda branca. Eu não sei. Se você ainda não observou, quando você estuda bibliologia, aí estuda um período chamado de período interbíblico e chamado também de intertestamentário. Foi um período de aproximadamente 1000 anos. Toda a Bíblia tem uma página em branco. Toda a Bíblia tem uma página em branco. E eu pergunto a alguns irmãos: por que a sua Bíblia tem essa página em branco? Eles dizem: eu acho que deve ser para anotação. Deve ser para anotar alguma coisa. Essa página em branco que tem aqui. Ela divide o Antigo Testamento do Novo Testamento. Mas na verdade, irmãos, isso aqui foi um período que Deus ficou em silêncio. É chamado de período interbíblico ou intertestamentário. Ó, quem não veio para o culto de missões não aprendeu isso. Eu estava aqui com uma mensagem para pregar sobre Abraão, a chamada de Abraão. E Deus me leva por esse caminho, né? E aí, meus irmãos, eu não sei se a Bíblia vai ficar em branco. Eu não sei se as letras vão sumir. Eu sei que a Bíblia chama de vagabundo aquele que for buscar a Bíblia, a palavra nesse tempo. A Bíblia chama de vagabundo. A Bíblia diz que haverá fome e sede. Não é fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amém? Amós capítulo 8, né? Amós capítulo 8 diz que irão vagabundo de um mar até o outro mar, do oriente até o ocidente, buscando a palavra e não acharão. Essa expressão, irmão, literalmente, não acharão. Eu não sei se alguns estudiosos dizem que eles vão olhar aqui e não vão entender nada. Por quê? O Espírito Santo de Deus, a palavra Espírito Santo na sua forma original quer dizer Paracletos. Paracletos, ou aquele que está ao lado. É a mesma expressão da palavra advogado. O advogado é aquele que está ao lado. A palavra advogado é a mesma palavra Paracletos na língua original. Então o Espírito Santo é quem vai reunir todos os crentes, desde Adão e Eva, os que estavam vivos e os que estão mortos e os que estão vivos. E é interessante que a Bíblia diz que os que estão mortos, eles ressuscitarão primeiro e eles estarão com o Senhor. E os que estiverem vivos serão arrebatados e todos entrarão junto. Como é que eles vão entrar? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, quando ele diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, mas todos os crentes serão transformados em anjos e receberão um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo eterno,
eterno e estarão sempre com o Senhor. E no capítulo 7, versículo 13 e 14 do Apocalipse, João viu essa grande multidão entrando do céu, e o seu traje era vestes brancas salpicada no sangue do Cordeiro. E João pergunta: Senhor, quem são esses e de onde eles vieram? E o anjo lhe responde: esses vieram da terra de grande tribulação, mas conseguiram branquear as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro, no capítulo 1 de João, versículo 29, João, olhando para Jesus, disse: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Jesus de Nazaré. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, está escrito que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos do nosso Pai, mas não foi com preço de sangue, mas foi com preço de bode, não foi com preço de idolatria, não foi com preço, irmão, aleluia, daquela cultura pagã, mas foi o sangue do Cordeiro imaculado, sem mancha e sem culpa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Quanto tempo vai durar essa festa lá no céu chamada de boda do Cordeiro? É um tempo, irmãos, indeterminado. Ninguém sabe quantos anos, quantos dias, quantos meses. Enquanto a terra vai estar sem o Espírito Santo, sem a igreja, sem a palavra, nós estaremos no céu, vestido de branco, com palma nas mãos e cantando Hosana ao Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus, cantando aquele hino: valeu a pena esperar. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, todos os crentes de todo o globo da terra estarão reunidos lá, nessa grande festa. E a terra passando por um período chamado de grande tribulação. A grande tribulação, ela tem 3 divisões. Ela é dividida em 3 períodos: antes, durante e depois. Antes do arrebatamento, durante o arrebatamento e depois do arrebatamento. A grande tribulação, a Bíblia diz que vai ser um período tão terrível que nunca houve e nunca haverá. Depois que terminar a boda do Cordeiro, aí Jesus vem para reinar com a igreja. A vinda de Cristo, ela é dividida em 2 fases. A primeira é como um relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente, num abrir e fechar de olhos, para buscar a igreja. A segunda é com a igreja, para reinar aqui na terra. Ele vai reinar 1000 anos com a igreja e com aqueles que foram degolados durante a grande tribulação, que foram mortos. Eles ressuscitarão e reinarão com o Senhor aqui na terra. 1000 anos, é chamado de milênio. Terminado o milênio, aí Satanás ainda vai ser solto e ainda vai conquistar alguns daqueles. E aí haverá uma guerra chamada Gog e Magog. E aí o Senhor vai destruir, e haverá também uma escolha dos israelitas, chamado de 144 mil, que são das tribos de Israel. Quantos já ouviram falar de um movimento chamado de Guerra Santa? Eu estava, não lembro onde eu estava essa semana, e um irmão estava falando sobre Guerra Santa. E ele estava falando totalmente errado. Ele dizendo que Guerra Santa, porque lá eles buscam o Senhor, porque não sei o quê. Mas na verdade, Guerra Santa é porque no local onde Abraão, no capítulo 22 do Gênesis, está escrito que Deus pede o filho de Abraão. E ele sobe o monte para oferecer o filho. E diz para os moços, no capítulo 22, versículo 5, ele diz assim: fiquem aqui, nós vamos adorar. E após adorar, nós voltaremos. E nesse local onde Abraão oferece esse sacrifício, lá, meus irmãos, hoje existe uma igreja, um templo chamado de a Mesquita de Omar, com abóbada de ouro. O teto dela é de ouro maciço. Por que Guerra Santa? Porque no local onde foi construído esse templo,
esse patrimônio, eles adoram ali e diz que Maomé vai vir, vai ressuscitar e vai reinar com eles ali, naquele local. Existem dois tipos de judeus. Existe os judeus tradicional e os judeus ortodoxos. Ortodoxia quer dizer pureza de doutrina. Quando você vê um judeu, você vai ver um tipo de judeu que ele anda de chapéu, ele tem uns cabelinhos aqui feito igual couro daquelas ovelhinhas, né? Assim, aquele negocinho, uma barbinha, umas trancinhas assim. Então, esses são os judeus chamados judeus radicais, os ortodoxos. Aquele dali, se ele não andar daquele jeito, ele não está com nada. Quem não andar daquele jeito não é servo de Deus. Tem que estar daquele traje. Toda hora que você vê, ele é com aquela roupinha preta, aquele casaquinho, aquele chapéu preto, e eles vão para o Muro das Lamentações, e para eles, irmãos, orar o Pai Nosso, na língua deles, lá eles não chamam Pai Nosso, eles chamam de Paterremó. Paterremó, e aí ele fica lá no pé do muro, e ele fica se balançando e dizendo, Paterremó, nossa gastetó, tomassô basileia, que quer dizer, tomassô venha para mim o teu reino, é a língua que eles falam lá, né, o grego. E aí, quando ele fica se balançando, aí é para mostrar que ele está vivo. Ele tem que se balançar também. Ele não pode orar o Pai Nosso ali parado, não. Ele tem que se balançar, que é para dizer que está vivo. Então, eles acreditam que aquele Jesus que foi crucificado não era o Filho de Deus, porque se fosse o Filho de Deus, teria impedido das pessoas judiar dele, massacrá-lo, chicoteado e aquela coisa toda. Eles esperam um que venha para vencer e vem para reinar ali naquele local. Já os judeus crentes, convertidos, eles acreditam que dentro ali do alicerce está enterrado a arca da aliança, o pote de maná. Tudo isso tem um significado, irmão. Se desse tempo para a gente explicar cada parte dessa, o que significa, por que foi colocada ali, mas é certo que, ligeiramente para os irmãos entender, eles acreditam que nos alicerces ali está o pote de maná, a vara de Arão que floresceu, a tábua dos 10 mandamentos e a arca da aliança. Eles estão enterrados ali dentro e eles querem quebrar para mostrar que está ali. Então é todo mundo querendo o mesmo espaço. Era tão fácil, era só um chegar e dizer, não, construa aqui vizinho, construa aqui. Se você acredita que Maomé vai vir, construa aí, espere Maomé aí. Tem que ser todo mundo aqui, tanto monte que tem. Por isso que diz guerra santa, porque cada um quer adorar do seu jeito, cada um quer fazer do seu jeito. Cada um quer servir a Deus, mas não quer do jeito que Deus quer do jeito dele. Aleluia. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz. No versículo 17 diz, de sorte que a fé, aleluia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O problema, irmão, não está em ser crente, em servir a Deus, em abrir igreja, em ser pastor. É porque tem pastor querendo ser pastor do jeito dele, é porque tem crente querendo ser crente do jeito dele, é que tem adorador querendo adorar do jeito dele. Mas a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram a ele em espírito e em verdade, porque assim Deus procura aqueles que o adoram desta forma. Aleluia. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Glória a Deus. Pastor, mas por que precisa pregar? Ezequiel capítulo 3, versículo 18 e 19 diz, quando eu disser a um ímpio, certamente morrerás, e tu que conhece a palavra, não pregando para ele, ele vai morrer e vai ser condenado. Mas eu vou requerer das tuas mãos o sangue daquele cidadão. Agora, quando tu pregares e ele não se converter, ele vai ser condenado. Mas tu livraste a tua alma daquele sangue. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Eu tinha preparado aqui uma palavra, irmão,
totalmente diferente. Risquei, anotei. Eu queria falar sobre Abraão, a chamada de Abraão.